Nós precisamos amar mais. Nós precisamos amar mais os outros, amar mais a Deus. E é nesse vídeo que eu vou falar sobre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Semana mais bem-vindo a mais vídeo do nosso canal. Porque como eu sempre digo, esse canal não é só meu, é nosso. No vídeo de hoje eu vim falar sobre alguns versículos que estão no livro de João, ok? Então, vamos para o vídeo. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículos 34 e 35, que fala o seguinte: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tá aqui na Bíblia, mas por que muita gente não faz? Por que muita gente não ama o seu próximo como Cristo nos ama, sabe? Por que muitas pessoas simplesmente dissimam ódio, tudo mais, mesmo falando que é cristão, mesmo falando que lê a Bíblia todos os dias? Aqui está, as pessoas só irão conhecer se você realmente é discípulo de Jesus, se você realmente é um verdadeiro cristão, se você amar os outros. E Jesus ainda fala, né, que a gente tem que amar uns aos outros como Ele nos ama, como Ele ama os outros. A gente tem que aprender a amar. Não tô dizendo aqui no sentido de, nossa, tem que falar te amo toda hora, tem que ser super carinhoso com as pessoas. Não, eu não sou. É uma coisa que eu não sou. Eu não sou muito carinhosa, eu não sou muito de falar te amo, mas eu demonstro. Esse é o grande diferencial. Falar eu te amo, até o papagaio fala. Agora, a diferença é demonstrar esse amor, sabe? A diferença é se você demonstra ou não. Como que você demonstra que ama os outros? Não é só ser carinhosa. Isso sim, também serve, mas também servir o próximo, né? Sempre quando você puder. Ajudar o próximo, sabe? Passar um tempo de qualidade com essa pessoa. E não estou aqui falando só no sentido de carinho, de afeto, nem nada tipo, mas ir no shopping com aquela pessoa. Nesse meio tempo, ficar sem celular. Ir na padaria, sabe? Caminhar também serve. E, como eu já falei, nesse meio tempo, ficar sem celular, sem qualquer contato com a internet, simplesmente dando atenção para aquela pessoa. Mas calma, não estou dizendo que você só vai ser reconhecido como um verdadeiro cristão amando uns aos outros. Isso também, mas também tem várias outras coisas. Não é só amar uns aos outros, mas também ter os frutos do Espírito, sabe? Bondade, alegria, paz, entre outros frutos do Espírito, tá? Então a gente precisa amar uns aos outros. E não só amar uns aos outros. E agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, João capítulo 14, versículo 15, que diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui também está falando de amor, mas está falando de outra forma de amor, que é amar a Deus. O primeiro era amar uns aos outros como Cristo nos amou. Esse segundo versículo fala sobre amar a Deus. Então, se a gente ama a Deus, automaticamente a gente vai guardar os seus mandamentos. Automaticamente a gente vai obedecer os seus mandamentos. Automaticamente a gente vai guardar a Bíblia no nosso coração. Entende? Então, basicamente a gente tem que amar ainda mais a Deus. E eu falo por experiência própria. Eu amo ainda mais a Deus quando eu leio a Bíblia, quando eu rezo o terço, quando eu oro, quando eu tenho um momento de qualidade com Deus. Porque lembra que eu falei sobre um momento de qualidade com outra pessoa, né? Aqui também falo para Deus. A gente também precisa ter um momento de qualidade com Deus. Então assim, basicamente a gente precisa amar a Deus e amar uns aos outros, como Ele nos ama. Mesmo o nosso amor sendo perfeito, mesmo o nosso amor sendo falho, mesmo a gente sendo pecadores, a gente precisa amar. Eu sei, é difícil, às vezes a gente tem vontade de falar um monte pra aquela certa pessoa, mas aí é que tá. O fruto do Espírito domínio próprio. A gente tem que exercer esse fruto do Espírito. Então assim, se controla, sabe? É difícil ficar em silêncio, é difícil se controlar, eu sei. Porque eu já passei por isso e passo até hoje. Mas eu te garanto, quando mais você faz isso, mais fácil fica. Esses dias eu vi uma pessoa falando que ela estava aprendendo várias coisas, né? E ela queria sentir muita raiva, mas ela não conseguia. Deus falou pra ela que ela não sente mais raiva porque ela não exerce mais esse sentimento. Então ela não sabe mais como que é.
E é exatamente isso comigo, e é exatamente isso que vai acontecer com você. Quando menos você receber um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, menos frequente ele fica no seu corpo. Menos frequente ele fica na sua mente. Então a gente precisa amar uns aos outros e amar a Deus também. E como que a gente faz isso, né? Eu falei ultimamente com a Dá e tudo mais, mas pedindo pra Deus. Às vezes, né, a gente odeia essa pessoa por N fatores, né? Tem vários fatores que fazem a gente odiar alguém. Às vezes a gente basicamente sente raiva da pessoa, enfim, não importa. Mas a gente tem que pedir pra Deus fazer com que a gente perdoe aquela pessoa e também fazer com que a gente ame cada vez mais o outro, nos ame cada vez mais e ame ele cada vez mais. A minha oração que eu faço quase todos os dias é o seguinte: Senhor, me faça amar o Senhor como você me ama, me faça amar o próximo como você me ama, me faça me amar como você me ama, me enxergar como você me enxerga, enxergar o próximo como você enxerga o próximo, entendeu? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Peço perdão se teve algum barulho ao fundo, tá? Então comente aqui o que você achou desse vídeo, se você tem alguma coisa pra acrescentar, eu adoraria saber. Então fiquem com Deus, pra vocês no próximo vídeo. Tchau!